Olá, turma! Tudo bem? Aqui é o professor Valdir e na aula de hoje nós vamos falar sobre as medidas que descrevem a tendência de agrupamento de dados em torno de um certo valor. Ou seja, as medidas de tendência centrais. Quais são elas, né? Moda, média e mediana. A gente vai entender o que quer dizer isso, né? Então vamos lá para a nossa definição de medida de tendência central e depois a gente vai falar um pouquinho de média, moda e mediana. Vamos lá? Então tá, pessoal, ó, nós temos aqui que as medidas estatísticas que descrevem a tendência de agrupamento dos dados em torno de certos valores recebem o nome de medidas de tendência central. Beleza? Então vamos ver alguns tipos de medidas de tendência central, né? Vamos para o nosso primeiro caso. Média aritmética. É usado quando você estuda para calcular sua nota final. Então você faz médias, né, durante o ano. Então a gente vai fazer a média aritmética. Vamos lá? A média aritmética é o quociente, quer dizer que é uma divisão, né, entre a soma dos valores observados e o número de observações. Tá? Quer dizer o seguinte, se a gente for falar em colégio, pode ser trimestre, bimestre, né? Então a gente vai somar a quantidade de notas que a gente tem e dividir pela quantidade de bimestres, né? Então é a soma dos valores observados, que no caso do bimestre serão 4, e dividido pelo número de observações, que será dividido por 4. Beleza? A gente vai somar 4 notas e dividir por 4 no caso de bimestre. E de trimestre, vai somar 3 notas e dividir por 3, que é a quantidade de trimestre. Beleza? Vamos lá. Nós indicamos a média pelo esse x com essa barrinha em cima, tá? Então, é a soma de todos dividido pela quantidade, tá? É isso que está dizendo aqui, ó. Isso é um símbolo para dizer que a gente soma todos, tá? Quem já mexeu com o Excel já viu esse símbolo para o somatório, né? Para dizer que está somando todos os valores que a gente tem interesse. Beleza? Então, vamos para um exemplo, né? Olha lá, ó, diz que x1, x2 e xn são os valores da variável, pode assumir, e n é a quantidade de valores no conjunto dados. Vamos lá? Então, um exemplo para nós. Na 7ª rodada de um campeonato de futebol foram realizados 10 jogos, cuja quantidade de gols por partida está apresentado na tabela a seguir. Então, no primeiro jogo teve 4 gols, no segundo 7, no terceiro 3, no quarto 4, no quinto 1, no sexto 5, no sétimo 5, no oitavo 4, no nono 4 e no 10º 6 gols. Beleza? Então, a nossa pergunta é o seguinte, para calcular a média de gols dessa rodada, como que a gente vai fazer? Vai somar todos os gols que foram feitos e dividir por 10. Beleza? Então é isso que está dizendo aqui, ó. Somamos o número de gols de cada partida e dividimos o resultado obtido pelo número de jogos. Vamos lá? Então vamos lá, ó. 4 mais 7 mais 3 mais 4 mais 1 mais 5 mais 5 mais 4 mais 4 mais 6, dividido por 10. Beleza? A gente somando tudo isso, nós vamos ter 43. E a gente dividindo por 10, a média de gols foram de 4,3 gols por jogo. Beleza? Então, isso é média. Só que a gente pode fazer a média aritmética de uma outra maneira, que a gente chama de média aritmética ponderada. Vamos entender como é? A média aritmética ponderada, galera, ela é assim, ó. Quando a gente tem algo repetido, que é a frequência que a gente viu no outro caso, a gente vai usar ela para, em vez de ficar repetindo aquele número várias vezes, tá? Então vamos lá. Para executar o balanceamento de pneus de determinado veículo, fez seu levantamento de preços em 8 oficinas, obtendo os seguintes valores em reais: 40, 50, 40, 45, 45, 50, 60 e 45. Tá? Se a gente fosse fazer a média aritmética simples, que é o que a gente fez, normal, né? Nós somamos todos e dividimos pela quantidade, que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 preços, né, que a gente pesquisou. Tá? Então o valor médio desse preço cobrado para o balanceamento desses pneus vai ser a gente vai somar, né, 40 mais 50 mais 40 mais 45 mais 45 mais 50 mais 60 mais 45 e dividir tudo isso por 8. Tá? Então a soma de tudo isso dá 375, dividindo por 8, nós vamos obter 46,8
875, aproximadamente R$ 46,88, né? Lembra que de 0 a 4 a gente arredonda para baixo e de 5 a 9 a gente arredonda aqui para cima, sobe 1. Beleza? Se fosse uma questão de vestibular em questão de dinheiro, nós teríamos que o valor aproximado aqui seria de R$ 46,88. Porém, a gente pode fazer essa média utilizando a média ponderada. Por exemplo, o 40 aparece 2 vezes. O 45, 1, 2, 3 vezes. O 50, 2 vezes. E o 60, uma vez só. A gente pode fazer isso aqui, ó. 2 vezes o 40, 2 vezes o 50, 3 vezes o 45 e 1 vez o 60. A frequência, pessoal, é o valor que a gente coloca aqui embaixo quando a gente faz pela ponderada, somando eles, tá? Então apareceu 2 de 40, apareceu 2 de 50, 3 de 45 e 1 de 60. A gente coloca aqui embaixo. Então a gente faz 2 vezes 40 que é 80, 2 vezes 50 que é 100, 3 vezes o 45 que é 135, 1 vezes o 60 que é 60. Somo tudo, novamente vai dar 375, dividido por 8, que dá 46,875, que é aproximadamente R$ 46,88. Então, o valor médio para fazer o balanceamento nas 8 oficinas de R$ 46,88. Beleza? Então, isso é média aritmética simples ou ponderada. Professor, por qual que eu vou fazer? Vai depender da quantidade de dados que você tem e o jeito que você optar, tá? Os dois jeitos estão corretos. Vamos continuar então, pessoal? Fora esse método, nós temos também uma coisa chamada moda, né? Vamos terminar a média aritmética ponderada e a gente vai falar de moda, né? Vamos colocar a definição, ó. O número de vezes que um valor se repete recebe o nome de peso, que é a frequência, tá? E a medida aritmética calculada com o uso de peso é chamada de média aritmética ponderada. Beleza? É isso que a gente falou aqui, ó. A gente coloca os pesos ou as frequências, se você preferir chamar, aqui embaixo dividindo. Tudo bem? Então agora a gente vai falar um pouquinho, pessoal, da moda. Moda, pessoal, é os valores que aparecem com maior frequência no conjunto de valores observado. Ou, você pensa assim, ó, se algo está na moda, algo tem bastante. O que é que tem bastante? Isso é moda, tá? Então, vamos ver alguns exemplos para a gente entender? Ó, a moda é sempre representada por MO, tá? E nós temos o seguinte, ó, vamos para um exemplo aqui. Nós temos uma seguinte amostra. 1, 2, 3, 5, 5, 6 e 7. Quem é a moda dessa minha amostra? É o 5, porque é o número que aparece mais. Tá? Então, esse sistema que tem uma moda única, nós chamamos ele de sistema modal ou unimodal. Beleza? Outro caso. Quais são os números que aparecem mais? Aqui nós temos o 5 e o 6. Então, esse sistema tem duas modas, né? A moda 5 e 6. Nós chamamos esse sistema de bimodal. Duas modas, ó. Bimodal. Ah, professor, e o sistema que tem esse caso? 1, 2, 3, 5, 5, 6, 6, 7, 7. Nós temos 3 modas, só que aqui não vai ser chamado de trimodal. Nós vamos chamar esse sistema de multimodal. Tá? E para finalizar, nós temos casos que não tem repetição, que é esse caso aqui, ó, ou todos têm a mesma quantidade de repetição, né? Então, nesse caso, essa amostra não tem uma moda. Todos os números aparecem uma única vez, tá? Não tem uma repetição aqui. Então, nesse caso, esse sistema a gente vai chamar de sistema amodal. Amodais. Beleza? Sem moda. Lembra que o A no português significa sem. Sem o quê? Moda. Beleza? E para a gente finalizar a nossa aula, falta a gente falar de uma outra medida de tendência central, que é a mediana. Vamos lá? A mediana, galera, é de um grupo de valores previamente ordenados de modo crescente ou decrescente. Geralmente eu coloco em ordem crescente, tá? Mas aí é indiferente. Tá? É o valor que divide esse grupo em duas partes com o mesmo número de termos. Como que a gente vai fazer isso? Vamos entender colocando alguns casos, tá? Quando temos um grupo de valores em número ímpar de dados, a mediana é o termo central da distribuição.
Nesse caso, ela pertence ao grupo observado. Então, se você tem 5 números ali, então a gente vai conseguir determinar quem é a mediana. No caso de que a gente tiver um número par, né, de dados, a mediana é a média aritmética dos termos centrais. Nesse caso, a mediana pode não pertencer ao grupo de valores observados. Pode ser que ela não esteja ali. Só vai pertencer ao grupo quando os dois valores que estiverem em termos centrais forem iguais, porque aí vai ser ele novamente. Eu vou fazer exemplos para você entender o que a gente está falando de mediana. Vamos lá? Ó, então, a mediana é representada pelo ME. É importante observar que, sendo N o número de termos da distribuição temos, se n é ímpar, a posição do termo central é dado por n mais 1 dividido por 2. A gente sabe exatamente onde ele está, tá? Porque aí vai falar onde é a posição ali. A gente soma mais 1 e divide por 2, a gente encontra o termo determinado como a nossa mediana. Mas se n é par, né? As posições dos dois termos centrais são dadas por n sobre 2 e n sobre 2 mais 1. Aí a gente vai somar esses dois resultados encontrados e dividir por 2, para a gente encontrar a nossa mediana. Beleza? Então vamos para um exemplo para ficar mais claro. Olha lá. Para conhecer um pouco sobre construções das pirâmides do Egito, um arqueólogo precisou coletar dados como a medida da altura e a medida da diagonal da base quadrada de algumas pirâmides. Olha lá. Miquerinos, que tem altura de 66 metros, e diagonal de 146,24 metros. Nós temos a Djoser, que tem altura de 62,5 metros, e nós temos a diagonal de 162,85 metros. Beleza? Nós temos a Kefren, que tem 143,5 metros, e diagonal de 304,4 metros. Estão vendo que algumas são mais abertas, né? São mais baixas, mas são mais abertas. A Keops, que tem 146,54 metros e diagonal de 325,78 metros. Beleza? E mais uma, nós temos o Senefero, que é de 104 metros e de diagonal 311,1 metro. Beleza, pessoal? Depois que a gente encontrou isso, nós vamos ver a pergunta, né? A pergunta diz o seguinte: vamos determinar a mediana das alturas ordenando os valores em modo crescente. Então, nós queremos a mediana. Vamos colocar todos na ordem crescente. Ó. Nós temos a Djoser, que tem 62,5. A Miquerinos, que tem 66. Nós temos na terceira posição 104 metros, que é a Senefero. Nós temos a Kefren, que é 143,5. E nós temos a Keops, que é 146,59. Lembra lá? Nós temos 5 posições. 5 mais 1 é 6. 6 dividido por 2 é 3. Quem está na terceira posição? Senefero, que tem 104 metros. Então, esse é o meu termo central. Esse é o meu termo central, ele vai ser a minha mediana. Beleza? Então, olha lá. Ó. Como temos como número ímpar de pirâmide 5, a mediana é a medida da altura que ocupa a posição central, ou seja, terceira posição. Por quê? 5 mais 1 dividido por 2 é 3. Assim, a medida da mediana das alturas dessa pirâmide é 104 metros, referente à pirâmide de Senefero. Outro exemplo, pessoal, para a gente finalizar, é esse aqui. Ó. Considere os preços do litro de gasolina coletados em 6 postos de uma cidade. 2,49, 2,48, 2,78, 2,59, 2,80, 2,49. Dá saudade desses valores, né? E agora, pessoal, o que a gente vai pensar aqui? Qual é o termo central? Nós temos que colocar isso primeiro em ordem crescente ou decrescente. Eu prefiro sempre em ordem crescente, tá? Vamos lá então, ó. 2,48, 2,49, 2,49, 2,59, 2,78 e 2,80. Beleza? Quem é minha mediana, professor? Minha mediana agora é termos pares, então a gente não tem um termo central. Se a gente não tem um termo central, a gente vai ter que encontrar. Ó, a gente vai ter que somar a terceira com a quarta posição, que são os termos que estão no meio, e dividir por 2. Beleza? É isso que vai acontecer. Ó, tá? São os nossos termos centrais. Então vamos lá. Ó. Como temos um número par de valores, 6,
né, valores, a mediana é a medida aritmética entre os dois termos centrais, ou seja, os termos que ocupam a terceira e quarta posição. Por quê? Lembra lá que a gente tinha o número dividido por 2, então a gente tem 6 dividido por 2 é o 3, quem está na terceira posição. 6 dividido por 2 é 3, com mais 1 é 4. Então, descobri quem está no meu termo central, quem está na terceira e na quarta posição. Beleza? Então, a gente soma os dois. 2,49 mais 2,59 divide por 2. Nós obteremos nesse resultado que a mediana é 2,54. Se você observar, o 2,54 não faz parte dos meus valores que estavam na minha coleta de exercício, tá? Então, dos meus valores coletados, né? Então, quando é a mediana, nem sempre vai fazer parte dos valores que aparentam para nós. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro e até a próxima aula.